Batman com preparo não tem pra ninguém, você sabe disso. Aliás, até os vilões de Gotham sabem disso. Até o Darkseid, né, você sente um pouquinho de medo lá no fundo quando pensa no Batman. O Cavaleiro das Trevas, galera, é capaz de vencer qualquer desafio que colocarem na frente dele. Dá pra contar nos dedos as vezes que o Batman sofreu uma derrota. E sempre foi pra dar a volta por cima e encaçapar o bandido que venceu ele antes, né? Então, o Batman é indestrutível? Não exatamente. O Asa Noturna, ele descobriu agora exatamente o que vai acabar com o Batman um dia. Não tem preparo que dê jeito e a DC já tá colocando uma pulga atrás da nossa orelha. Será que o Batman vai morrer? Vamos entender que treta é essa e quais podem ser as intenções da DC pro Batman. Enéas Peter aqui. Batman surgiu nos quadrinhos em 1939, já falei tanto isso, já até decorei, né? Vocês também, praticamente. São mais de 80 anos de atividade, passando por fases diferentes roteiristas, diferentes uniformes, até diferentes hobbits, foram vários hobbits. Também a gente teve gerações e gerações de leitores. Provavelmente você é um novo leitor, ou quem sabe vai ser um dia. Quem comprou a primeira revista quando saiu nas bancas, hoje está perto dos 100 anos de idade, olha isso. Se tiver algum vovô aí dessa faixa etária, manda um alô nos comentários aí, que eu quero saber. Tamo junto, não, tamo junto nada, saiu sem querer. Mas eu não sou velho, hein? Vamos lá. Enfim, galera, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que o mito do Batman é eterno. Ele não dá sinais de perder a popularidade, concorda? Muito pelo contrário, o Batman tá mais forte do que nunca. Ganhou um filme agora novo, né? Foi bem nas bilheterias pra caramba, vai voltar em outros filmes, por sinal. Tipo, faz filme dele, vai dar certo. Nesse momento, porra, o Batman tá morto no jogo Arkham Knights que tá chegando aí. Ele também tá morto na saga Dark Crisis. Mas a gente sabe que isso é temporário, lógico. Como é que vão matar o Batman, né? Pô, galinha dos ovos de ouro. Ou será que não? Asa Noturna percebeu uma realidade chocante. Batman vai morrer. Como? Você vai descobrir agora. Só não esquece, se inscreve no canal, mantenha a sua inscrição, fica sempre ativo. Por quê? Porque o YouTube, às vezes, ou tira a tua inscrição ou tira o teu sininho. Então é muito importante você estar com os dois na ativa. Inscrição e sininho. Sininho é muito importante. Porque, às vezes, a gente está postando 3 vídeos por dia há anos, sempre atualizando você no que tem mais de atual no cenário pop, nerdístico, né? Filmes, séries, animes, super-heróis, quadrinhos. Então tem tudo aqui saindo. Então, às vezes, um título pode te informar. Você não precisa assistir o vídeo, lógico que não precisa, né? Mas pelo menos só ele pop no teu celular, você olha o título, esse título aqui, você já fica informado. Por isso que o sininho é importante pra você. Tamo junto, obrigado por isso, vamos lá. O mundo mágico dos quadrinhos tem uma distorção de tempo que a gente sempre aceitou e nunca foi mencionada, né? Peter Parker, por exemplo, ele é um eterno adolescente, concorda? Foram quase 30 anos pra ele sair do ensino médio. O Peter Parker repetiu mais do que aquele teu primo lá, né? Depois foram mais de 30 anos de faculdade. É complicado, porra, 30 anos, é muito tempo só de colégio, né, de escola. E na DC é igualzinho. Batman já teve nada menos que 5 Robins. Ou seja, rolou aí uma passagem de tempo bem grande. Dick Grayson, que é o primeiro Robin, começou pivete lá, de 10 anos, concorda? Hoje ele é um homem feito, é o Asa Noturna. A gente finge que não vê. A DC não fala sobre isso, mas o relógio tá contando. Galera, vai chegar um dia que a gente vai perceber, caramba, peraí. Quanto tempo se passou nessa história toda, né? Só que agora a DC resolveu abrir o jogo. O próprio Dick Grayson, né, o Asa Noturna, ele percebeu que o Bruce Wayne tá ficando velho. Pois é. Dick Grayson já tem quase 20 anos de experiência no combate ao crime. Se ele tem tudo isso, o Batman tem mais ainda. Jason Todd foi a mesma coisa, né? Ele começou moleque e agora, tipo, é um homem feito também, é o capuz vermelho. E o Batman? Ele toma banho da fonte da juventude? O que é isso? Ele faz vídeo do Inert? É dieta vegana? Não, o Batman tá ficando velho e isso assusta o Dick Grayson. Esse momento, galera, aconteceu agora nos quadrinhos. Bruce Wayne, inclusive, tava fazendo exames médicos, né, pra ver se tá com algum problema de saúde. Aconteceu, galera. Que isso, bate a idade, tem que fazer o exame do toque, né? Enfiar o dedinho lá. É check-up, bateria de teste o tempo todo, exame de próstata, uma loucura, acontece, galera. Eu não cheguei nesse ponto, mas vou chegar, qual o problema, o que tem? Vou só pedir pro médico me tratar com carinho, qual o problema, né? Bruce Wayne tá preocupado, por quê? Porque ele cometeu erros na última luta dele. O Asa Noturna manda real. Abre aspas, editor. Bruce, você alguma vez considerou o fato de que você pode estar ficando velho demais pra... Fecha aspas. E aí o Batman corta e conversa, né? Ele não quer falar sobre esse assunto. Lógico, quem quer falar que tá ficando velho? Ninguém, né? Mas coisa complicada, né? Tá rindo de quê? O que você tá rindo? Não entendi. Porra, vê lá. Não conheço ninguém assim. Pô, vamos lá, hein, cara. A gente precisa lembrar 2 fatores importantes aqui, galera. O primeiro é que o Batman é um ser humano, ok? Ele não tem... Tudo bem, ele tem limites físicos insuperáveis, mas ele não é meta-humano. Por mais que ele treine, por mais que ele se prepare, o pico da performance dele tá indo embora, galera. Você lembra aquela coisa que a gente fala que o Batman tá no pico do ser humano? Mas peraí, o tempo vai passando, o pico vai baixando, né? Talvez agora o Usain Bolt corra mais que ele, quem sabe, né? A gente vê isso, né, em atletas de altíssimo nível.
A idade chega, a eficiência cai. O talento não some, mas o corpo não consegue mais acompanhar como acompanhava antigamente. Pô, galera, eu percebo isso. Antigamente subia escada de 2 em 2 degraus. Tudo bem, eu subo aí. Tu tá rindo ainda, hein, cara? Tá complicado. É que hoje eu não quero. Subo escada de 1 em 1 degrau, que é mais fácil, não é mais fácil. Pra que eu vou machucar o joelho, concorda? Mas, por exemplo, pega o Ronaldinho Gaúcho, ok? Ele não tá velho. Não dá pra chamar o cara de velho. Mas ele não tá mais competitivo em termos de futebol. Tu acha que ele vai dar aquela arrancada casca grossa? É difícil, né? Eu tenho certeza que se juntar uma seleção de inscritos do Enéas, o Ronaldinho Gaúcho dribla todo mundo, não tem nem dúvida. Mas não dá pra negar que o ápice dele já foi. Para, né? Agora imagina isso na vida do Batman, onde um erro pode significar a morte de alguém, até mesmo do próprio Batman. Isso é uma coisa, é um fardo muito grande, uma responsabilidade muito grande. A DC já mostrou várias vezes pra gente o Superman no futuro inteiraço. Até mais forte, inclusive, né? Quanto mais ele vive, mais ele absorve energia solar. O Batman não tem essa colher de chá, não criaram ele assim. Foi por isso até que rolou aquela série animada do Batman do futuro. Quem é que lembra disso? Boa demais pro sinal. Assiste essa série, ok? Ali naquela série, o Bruce Wayne era o mentor de um novo herói que se vestia de Batman. O que me leva ao segundo ponto, ok? Ao segundo fator importante dentro da DC. O que eles estão querendo passar pra gente? É muito, galera, muito raro a idade de um personagem ser mencionada nos quadrinhos. Eu nunca vi, eu não lembro. Se você já viu alguma vez, já vai comentando aqui embaixo. Galera, porra, eu já li muitas revistas de quadrinhos. Eu não lembro de alguém citar idade. Não, tipo, não como algo negativo, né? Já vi citando do Capitão América, do Logan e tal, mas essa coisa de idade ser negativa. Tem aquela coisa de um debochando do outro, fala aí, velhote e tal. Mas não que a idade atrapalhe. É a tal suspensão da descrença, né? A gente não se toca muito nisso, mas acontece. A gente não quer imaginar que o Batman tem quase 50 anos ali na cronologia. Na cronologia, o cara é que 50. Então, por que a DC tá mencionando isso agora? Eu te perguntei isso e agora? Não, eu sei, eu tenho que responder. Porque assim, quando rolou aquele reboot maluco lá dos Novos 52, você lembra disso? A DC deu uma rejuvenescida em vários heróis, aconteceu isso. Não deu certo com o Superman, lembra disso? Tiveram que trazer o Superman antigo de volta. Só que a DC decidiu não mexer na cronologia do Batman. Tipo, Superman a gente traz de volta, não funcionou. Mas Batman a gente não mexe, não. Isso tá pesando agora. Todo mundo ao redor do Batman envelheceu, mas ele não. Como é que vão explicar isso pra gente? Existem formas e formas de fazer isso, concorda? Hal Jordan já teve cabelos brancos. A DC desfez isso discretamente. Ele foi passando um grecinho em 2000. Não que eu use isso, ok, Marcel? Eu não uso. Não. Eu não tenho cabelo branco, não. Não, é luz, é luz. Quando vocês veem, só até a meu favor aqui, tá? Se aparecer algum cabelo branco, é luz. Aí depois eu desligo, ele some. Ele some, a luz, o cabelo volta a ficar preto. Para com isso, hein? O Nick Fury na Marvel, por exemplo, vamos voltar aqui, né? O Nick Fury na Marvel, ele é um veterano da Segunda Guerra Mundial. Os roteiristas inventaram um soro que deixava o chefão da SHIELD imortal, incapaz de envelhecer. O Tony Stark, originalmente, ele era ferido na Guerra do Vietnã. A Marvel fez um retcon, trocou o nome da guerra e vida que segue, né? Porque não ia dar pra ser o Tony Stark na Guerra do Vietnã. Então tem que ir resolvendo isso, concorda? Senão fica estranho. Pô, o Magneto já renasceu nas revistas pra explicar como é que ele tem essa idade toda e tá, porra, tá firmão, concorda? Às vezes o Magneto parece, porra, sarado pra caraca. Complicado isso. Então eu sinto, galera, agora sério, que a DC tá armando alguma coisa pro Batman. O universo do Flashpoint, o universo de Flashpoint, tá sendo sacudido agora. A gente sabe disso. Isso pode resetar a linha do tempo do Batman. O Batman também morreu nas mãos do Pária, né? No meio da Dark Crisis. O Batman pode ser ressuscitado com Batmotox, por exemplo, mais jovem, quase um moço, sabe? Quase da minha idade. Quem sabe na minha idade? Tudo bem que ele seria praticamente um Damian Wayne, se fosse a minha idade, mas você entendeu? A grande verdade é que a gente não quer ver esses temas realistas demais nas histórias. Senão a gente não consegue ligar aquela coisa da descrença que eu esqueci, acabei de falar e esqueci. Mas você entende, a gente não quer, a gente quer continuar lendo e não só... A gente não quer que quebre quarta parede, essa coisa. Bom, pode até, alguns ficam bonitinhos, mas quando quebra a quarta parede, quando fala as coisas muito sérias, muito, né, que traz a gente pra dentro da revista, assim, dessa forma mais real, a gente meio que se desconecta. Mas é real, isso tem que acontecer, ao mesmo tempo tem que acontecer. Batman é um senhor de 80 anos, mas continua chutando bundas. A gente quer que continue assim, chutando bundas. Não tem preparo pra isso, mas eu tenho certeza que a DC vai inventar alguma coisa pra resolver essa questão. Agora eu quero saber a sua opinião. Chegou a hora do Batman pendurar a bate-chuteira e descansar, deitar numa bate-cama? O que você acha? Ele deve passar esse legado pra frente? Ou não? Deixa quieto, faz o retcon e vamos mais 80 anos de Bruce Wayne nas revistas. Comenta aqui embaixo. Comentem. Toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. Esse bate-papo quadrinístico aqui, você só tem nesse canal. Acredita, você não tem mais em nenhum outro canal no Brasil, não tem.
tem aqui, ok? Ainda mais com tantos vídeos. Muito obrigado pela sua inscrição. Ativa o sininho, espero você no próximo vídeo com mais um Super Herói Casca Grossa. Até a próxima. Fui!